Obrigado. Só vou tomar uma água antes, que faz tempo que eu não venho aqui. Tá até batendo um friozinho na barriga, um nervosismo, né? Meu nome é Jorge. Sou um filho amado de Deus e me recuperando de ira. Foi uma das primeiras áreas que eu trabalhei na minha vida, foi a ira. E estou voltando a trabalhar a ira, principalmente depois da pandemia. Ou durante a pandemia, é uma coisa que voltou a pegar em mim. Outra coisa que está pegando muito em mim, agora que está passando a pandemia, né? A gente está em uma outra fase. Eu estou com uma... eu não sei identificar ainda, mas é uma certa tristeza para sair de casa. Fazer as coisas. Vir aqui no presencial tem sido um exercício para mim, né? Eu gosto do presencial, mas sair de casa me gera uma certa dificuldade, uma certa tristeza, eu não sei o que é, assim, é uma coisa assim, então, sair de casa tem sido uma área de recuperação, assim, eu estou me forçando a sair, fazer reuniões presenciais com todo cuidado, né? Então, é uma área que eu estou trabalhando. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Bom, antes de começar a falar, eu também sou, né, a Roseni falou, eu também sirvo no Celebrando Brasil, sou um representante do Celebrando Teens, né, aqui. E aqui também sou voluntário, junto com a Damares, a gente tem coordenado o Celebrando Teens, que acontece no Auditório 1. Né? Então, se você tem um filho adolescente, pode trazer seu filho, e aí fica aqui no Auditório 1, a gente tem tudo separado lá para eles. Temos também o Celebrando Kids. E dentro do nosso, no YouTube, você que acompanha, nós também temos um canal do Celebrando Brasil. E lá tem vários vídeos do nosso congresso. E uma delas é do Celebrando Teens. Tem 2 vídeos, né? Do congresso do ano passado e do congresso do ano retrasado. Do ano passado, tem um que fala, é o diálogo entre pais e filhos. São pais que estão passando pelo processo aqui no CR Adulto e dos filhos que estão passando no Celebrando Teens lá em cima. Então, a gente fez uma roda de conversa, pais e filhos, né, a questão de como o CR tem ajudado no relacionamento deles, entre eles. Então, se você puder assistir esse vídeo, assista, entre lá. O pessoal da mídia, se puder fazer lá na descrição, colocar o link para esse vídeo. Então, né, se puder, eu agradeço. Aí você entra lá, aproveita e inscreva no nosso canal também, né, no canal do CR BAB e do CR Brasil também. E ativa o sininho lá para ajudar a gente também a divulgar o nosso canal. Se você puder divulgar, também agradeço muito. Tá bom? Esse é um merchan que eu tinha que fazer. Tinha não, né? A gente não tem que nada, mas divulgar o nosso canal. Bom, como eu falei, celebrando a recuperação é o espaço de vocês, pais. O Celebrando Teens e o Celebrando Kids é o espaço dos seus filhos menores, né? Se é adolescente, teens, se é criança, kids. Por que isso chama Celebrando Teens e Celebrando Kids? Não tem recuperação. Porque a ideia principal do kids e do teens é um trabalho preventivo. Né? A gente sabe que tem adolescente que precisa de recuperação, mas a ideia central é um trabalho preventivo. Por isso que não tem recuperação nos nomes, tá bom? Mas ele tem um espaço deles lá. Então, a mensagem mais importante que eu quero deixar aqui hoje para vocês é: tem espaço para você e tem espaço para o seu filho. Mas se você está falando assim, mas eu não sou nem pai ainda, não sou mãe ainda, não tem problema, você é filho, não é verdade? Se você está aqui hoje, filho de alguém você é. Então, você também filho, tem o seu espaço aqui para o adulto. O dia que você tiver um filho, tem espaço aqui para os adolescentes e para as crianças. Isso é a parte mais importante. Toda família pode estar no processo de celebrar, né, para os adolescentes caminhando em direção a Jesus Cristo e vocês na recuperação. E a recuperação é caminhar em direção a Cristo. Tá bom? Bom, eu vou usar um texto bíblico para falar, que está em Mateus 15, 21, que é da mãe surtada. Opa, desculpa, mãe surtada não. A última vez que eu falei mãe surtada, eu quase apanhei. Né? Na verdade, eu quase morri. Estava em uma reunião, né? A gente estava em uma reunião pastoral, e era um curso, na verdade, pastoral, e tinha algumas mães ali. E eu falei assim que geralmente as mães são mais surtadas
surtadas. Só que minha frase não acabava aí. Aí tinha uma mãe, ainda bem que tinha uma mesa separando a gente, né? Ainda bem, porque eu não sei, parecia pata de gato assim, sabe? Não sei de onde que vieram aquelas unhas. Você já viu gato? Você aperta a pata do gato, vem aquelas unhas, não sei de onde aparece. Então, eu não via onde apareceu aquelas garras, aquelas unhas. Para mim estava mais para a garra de Wolverine, né? Para quem gosta da Marvel, parecia a garra da Wolverine. Foi por pouco que não pegou no meu jugular. Porque, assim, eu vi sangue nos olhos. Aí eu falei, calma, deixa eu terminar minha frase. Eu falei assim, geralmente as mães são mais surtadas, porque elas exercem a função de pais também, muitas vezes. É isso que eu queria falar. Mas assim, o ódio já estava tão alto no coração dela que ela não ouviu mais isso, né? E acho que ela está com ódio de mim até hoje. Pena que ela ainda não é um celebrante, né? Senão ela podia vir em uma sala aí, sei lá, de ira, de ódio, né? E tratar a recuperação dela. Tá? Então pretendo usar um texto bíblico, mas não é uma pregação. Tá? A ideia é que não é uma pregação. Mas eu quero usar esse texto como um pretexto. E vou acrescentar alguns pontos também nesse texto. Tá? Quem acrescenta alguns pontos, geralmente parte de algum ponto. Tá? Geralmente do ponto que se encontra. E eu me encontro no CR. Então é daqui que eu vou partir lendo esse texto. Tudo bem? Não? Então vamos lá. Mulher, mãe, que tem uma filha endemoniada. Eu vou estar lendo. Quem quiser ligar a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, está em Mateus 15, versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando. Por isso que eu chamei ela carinhosamente de mãe surtada, tá bom? Tô brincando, tá? Não fica com raiva de mim, não. Mas se ficar, não tem problema, vai para a sua sala de partilha. Bom, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ela, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Sabe o que me saltou aos olhos nesse texto? A filha está endemoniada, a filha está doente, e ela pede misericórdia para ela. Geralmente a gente pede misericórdia para os nossos filhos, se os nossos filhos estão doentes. Não é? Bom, pelo menos é o que eu pensei. Mas o que leva uma mãe? Aqui é mãe, né? Estou falando mãe, mas serve para o pai também. Por que pede misericórdia para ela e não para a filha? Eu não tinha muita resposta para isso. Eu tenho as minhas respostas. Mas aí tinha uma reunião de mães, não? Uma reunião de pais, na verdade, mães e pais estavam se reunindo. E eu levei essa pergunta para eles, aproveitei, né? Estava ali à toa, porque não vou perguntar isso. Então perguntei para essas mães, o que leva, né? Para os pais também, o que leva você pedir misericórdia para você e não para sua filha ou para o seu filho? Tem mãe aqui? Tem pai aqui? Está pensando? Não precisa falar, só processa. Por que você pediria misericórdia para você e não para o teu filho? Não. Não sou eu que estou falando, tá? Venho dessa roda de conversa. Algumas falaram que talvez podia ser uma autocomplacência exagerada. Tipo, tadinho de mim. Tá difícil de cuidar deles. Eles só aprontam. Pode ser, não? Controle. O excesso de controle. Querer controlar tudo. Você que é do CS, você sabe, não? O significado da palavra controle. Você quer controlar, você quer ser Deus na vida dos seus filhos, você não dá conta desse recado. Aí você pede misericórdia, porque você não está dando conta desse recado. Não? Controle. Lembra daquela mãe que eu comentei, assim, que muitas vezes o pai não exerce a função? Não? O abandono da paternidade. O pai ou a mãe pode estar presente, mas não ajuda
o outro. Então, no caso da mãe, ela exerce a maternidade e a paternidade. Se só a maternidade já é difícil, imagina exercer os dois papéis. Surta, não surta? Eu estou vendo umas cabeças assim, ó. Surta. O papel de mãe já é difícil, agora exercer os dois. O papel de pai é difícil, tem que exercer os dois papéis. É difícil. Não? É o peso de criar sozinho. Sozinha ou sozinho. Tinha uma roda de conversa, numa outra roda de conversa, o interessante é que tinha uma celebrante ali. Olha que interessante que ela falou assim: eu quero ter controle de tudo, é uma área que eu estou trabalhando. Não? Ela comentou isso. Eu controlo tanto que não deixo o meu marido ser pai dos meus filhos. Olha que interessante essa resposta. Eu exerço tanto controle que eu não deixo meu marido exercer a paternidade. A gente aprende a ser pai também. A gente aprende a ser mãe. Eu tenho 50 anos. Eu sei que eu não pareço, né? O shape é quem dá, né? Mentira, eu sei que Deus fez uma coisa perfeita, mas eu me dediquei 50 anos para estragá-lo. Entendeu? Eu sei disso, não tem problema. Bom, eu tenho 50 anos. Meu filho mais velho tem 17. Você sabia que o pai dele também tem 17 anos? Por incrível que pareça, o pai dele nasceu junto com ele. Eu, enquanto pai, só tenho 17 anos. E eu sei que eu errei muito. E uma coisa que o CR me ensinou aqui é engolir o meu orgulho. Eu aprendi que pai nunca pede desculpa. Foi assim que eu aprendi. O pai sempre tem razão, os pais sempre têm razão. Mas aqui no CR eu aprendi a pedir desculpa para o meu filho quando eu erro. E uma vez eu falei para o meu filho, acho que ele tinha 14 ou 15 anos. Eu falei, perdoa o teu pai, porque teu pai erra também. Eu não sei se você sabe, mas ele também só tem 14 anos. Sorte do mais novo, que já pegou um pai mais velho. Né? O excesso de controle evita que seu filho cresça, evita que o pai dele cresça ou a mãe dele cresça. Não? Controle foi uma das respostas. O outro é quando você passa por uma agressão. Sei lá, filhos viciados, dependentes, adictos, que muitas vezes perdem a noção da realidade e agridem os próprios pais. Ou eles não têm a ideia do mal que estão fazendo para eles mesmos, mas os pais têm a consciência do que eles estão passando. Eles estão drogados, perderam a consciência, mas os pais têm essa noção. Então eles sofrem e pedem misericórdia para eles. Ou o peso da consciência. Conheço mães que falaram assim, viram a situação do filho e falaram assim: eu prefiro ver você nos braços de Deus do que encontrá-lo todo dia assim. Não. E eu conheci uma mãe que depois que ela falou isso, 2 semanas depois o filho dela faleceu. Eu estava numa comunidade muito pequena, estava compartilhando uma palavra, estava pregando, e no meio da mensagem, eu não lembro qual foi a mensagem, mas estava dentro desse contexto de pais e filhos, ela levantou a mão: posso falar? Pode, né? Era uma comunidade muito pequena, e aí ela começou a chorar. A partilha dela foi um choro. Né? Vocês que conhecem CR sabem que chorar também faz parte da partilha. E ela começou a chorar no meio do culto, capiosamente, chorando. E ela fala: eu falei que preferia ver meu filho morto do que no estado que ele se encontrava naquele momento. E ele faleceu. Conheci filhos também que falaram assim, que a mãe falou para eles assim: eu prefiro ver você morto, eu prefiro ver você nos braços de Deus do que encontrá-lo. E isso também foi um choque para esse menino e ele mudou de vida. Conheço um outro rapaz também que falou assim, que o pai dele chegou e falou assim: essa aqui é a última vez que eu venho aqui na bocada te socorrer, na biqueira aqui te socorrer. Essa aqui é a última vez.
O filho não levou ele muito a sério, né? E o pai não foi mais socorrer ele. Isso também foi um ponto de virada. Às vezes, vamos falar assim, entre aspas, dá certo, às vezes não sei. Mas se você deseja a morte do próprio filho e esse filho morre, você tem ideia do peso dessa mãe? Por isso que ela pede, tenha misericórdia de mim. Outro. Amar os filhos incondicionalmente. Nós aprendemos e fomos educados que devemos amar os nossos filhos incondicionalmente. Se você é filho e não tem filho ainda, eu vou te contar um segredo, mas não cobra isso dos seus pais, nem pede, nem pergunta se isso é verdade ou não. Mas, às vezes, a gente não consegue amá-los incondicionalmente. Às vezes não dá. Às vezes a gente não dá conta. E isso é um peso também. E eu vi que isso é um peso maior para as mães. Então, para elas era um peso que às vezes elas não conseguiam amar o filho incondicionalmente. Você sabe o que é amar alguém incondicionalmente? Tem ideia do que é isso? Tem dia que eu acordo e eu não consigo me amar incondicionalmente. Tem dia que eu me odeio, tem dia que eu não consigo me amar. Bom. Tem dia que eu não consigo nem amar Cristo incondicionalmente. Você sabia que tem duas palavras no Novo Testamento que foi traduzido como amor? Um é filia, e o outro é ágape. Filia ou filéu. Filia é o amor da amizade, amor da fraternidade, amor entre irmãos, o amor da amizade. Eu amo uma pessoa porque uma cumplicidade. Eu amo uma pessoa porque é meu amigo. Então, porque tem amizade que faz eu amá-lo. Eu espero algo em troca. Isso é filia, o amor da amizade. O ágape é o amor incondicional. Você não merece ser amado. Você não é uma pessoa gostável. Você não é uma pessoa desejável. Mas mesmo assim eu te amo. Então, ágape, amor incondicional. Sabe aquele amor que Deus tem por você? É o ágape. Esse é o amor incondicional. Bom, como eu falei, tem dia que eu não consigo amar Cristo incondicionalmente. Mas eu não sou nenhuma boa referência. Então vou falar de um cara chamado Pedro também. Pedrão. O Pedrão é aquele que negou Jesus 3 vezes. Já ouviram essa história? Conhecem? E depois você viu interessante que Jesus também pergunta 3 vezes se ele me ama? Tu me amas? Tu me amas? Vocês estão lembrados do filia e do ágape? Filia, amor de amizade. Ágape, amor incondicional. Olha como que é o diálogo entre os dois. Foi tudo traduzido como amor, mas olha como que é interessante. Jesus, primeira vez. Pedro, tu me ágapes? Pedro, Jesus, sim, Jesus, eu filio você. Mas Jesus responde, então cuida das minhas ovelhas. Você me ama incondicionalmente? Pedro responde, não, é amizade só, viu, Jesus? É amizade. Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me ágapes? Pedro, não, Jesus, eu te filio você. Mas o interessante é a terceira vez. Jesus chega e fala assim, Pedro, tu me filias? Aí o Pedro fica triste. Jesus, você sabe muito bem que eu filio você. E Jesus fala assim, tudo bem, Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas. Às vezes a gente não dá conta, Jesus sabe disso, não tem problema. Acho que mês passado, né, Rosane, você falou sobre Jesus como uma pessoa emocionalmente equilibrada, né? Jesus ele não tem problema com isso. Talvez você tenha problema com isso, mas Jesus não tem problema. Ele acolhe Pedro mesmo com a falta de capacidade de amá-lo incondicionalmente. Se você não consegue amar os seus filhos incondicionalmente, Jesus está falando, tudo bem,
Cuida deles, cuida dessas ovelhas. Né? Não tem problema. É isso que faz. Foram algumas respostas de algumas mães e pais. Por que a gente pede misericórdia para a gente primeiro, antes de pedir pelos nossos filhos? Bom, ela continuou gritando, falando, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Como assim, Jesus? Eu estou gritando, desesperado, e você não vai falar nada? Nem um pitacozinho? Mas Jesus não lhe respondeu com palavras. Por que eu acho que Jesus não respondeu com palavras? Porque ele estava te ouvindo. Você fala, e o que acontece geralmente? É a resposta dos discípulos. Os discípulos chegaram: Jesus, manda embora, pois ela vem gritando atrás da gente. Quantas vezes você quis falar com alguém, mas tinha vergonha de falar com alguém? Ou tinha medo de ser mal compreendida ou compreendido? E quando você falava, as pessoas já davam um pitaco antes de você terminar uma frase. Se Jesus não falou nenhuma palavra, porque ele estava te ouvindo. Ele estava me ouvindo, ele estava nos ouvindo. Por isso que na sala de partilha, ninguém dá pitaco. Alguém está te ouvindo. Alguém está investindo tempo no ouvir. Jesus ouve ela. Jesus acolhe essa mulher no ouvir. Ela estava gritando, ela precisava que alguém a ouvisse. Realmente a ouvisse. E Jesus a ouve. Muito diferente dos discípulos. Muito diferente das pessoas que estão mais preocupadas em dar um pitaco antes de te ouvir. Os discípulos: manda embora, Jesus. Manda embora essa mulher. Eu tenho certeza que aqui no CR ninguém te mandou embora, né? Se alguém te mandar embora, te dá um pitaco, você dedura para a Roseni, tá bom? Não tem pitaco. Nós te ouvimos. De coração para coração. Com o ouvido de Jesus Cristo. Te acolhemos no ouvir aqui. 24. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Lembra dessa resposta? Depois que Jesus ouve, acolhe. Mas Jesus também não quer que você fique acomodado. Jesus também, ele vai te provocar de alguma forma para você sair do seu conforto. Como assim conforto? Às vezes a gente pode cair no vitimismo. Muitas vezes nós chegamos aqui vítimas de alguma coisa. Nós também podemos ser agressores. Eu descobri que eu sou um agressor aqui dentro também. Às vezes somos agressores, às vezes somos vítimas. Mas aqui vamos falar sobre vítimas. Ela chega vítima. Mas se ela ficar só na vítima, ela vai para o caminho do vitimismo. Jesus não quer isso. Ele quer que você caminhe, que você se levante. Então ele vai te provocar. É o que as madrinhas e padrinhos fazem muitas vezes, né? Em outro processo, vai lá dar um cutucãozinho. Então Jesus faz isso. Ele faz um confronto para que ela também saísse dessa situação. Não? E Jesus toca na ferida dela. Eu não sei como era o relacionamento lá, mas ele faz uma provocação para ela. Faz um confronto com ela. A mulher, 25, a mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ela já mudou de postura, você viu? Oração da serenidade, né? Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Ela estava diante de uma dificuldade, começou a recuperar a serenidade, depois que foi confrontado, acalma o coração e começa a caminhada dela. E ele respondeu:
não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los ao cachorrinho? Olha que resposta de Jesus, parece duro, né? Olha que pancada. Pá! Esse pá é para acordar o pessoal do fundo, tá? Você viu a pancada que Jesus deu? A provocação, o confronto? Se ela tinha ela queria ter um total controle, só um exemplo, tá? Não se apega a esse exemplo, mas se ela tinha um problema de controle com os filhos, quando Jesus chama de cachorrinho, imagina a pancada que ela recebeu. Não é não? Como assim meus filhos chamam de cachorrinho? Detalhe, cachorrinho aqui não é o petzinho que você tem na sua casa. Aquela coisinha fofa, bem cuidado, cheirosinho. Não é isso. Aqui, para quem tem mais de 40 anos, vai lembrar dessa cena. Lembra aqueles cachorros conhecidos como vira-lata? Que na verdade não virava nenhuma lata, mas furava o saquinho de lixo? Que tinha um negócio chamado carrocinha, que pegava esses cachorros e levava lá no campo de Marte, onde tinha um lugar de sacrifício. E popularmente as pessoas falavam que virava sabonete ou sabão. Lembra disso? Se você lembrou disso, você tem mais de 40 anos, com certeza. É desse cachorro que Jesus está falando. Se fosse hoje, Jesus ia ser cancelado, né? Fala a verdade. Ia ser lacrado e cancelado, com certeza. Olha a resposta dessa mulher. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. No seu processo de recuperação, no nosso processo de recuperação, vai chegar uma hora que você chegou vítima. Você vai reconhecer também que às vezes, quem é machucado acaba machucando as pessoas. Eu machuquei muitas pessoas também, porque eu vi que tem hora que eu machucava outros. Então, nesse processo, chegamos vítima, a gente corre o risco de vitimizar-se, mas aqui no CR a gente aprende a ser um sobrevivente. Depois a gente vira um celebrante. Então, nisso, você vai começar a ter uma ousadia. Você vai deixar de ser uma menina e se tornar mulher. Você vai deixar de ser um menino e se tornar um homem. Você vai deixar de ser uma criança e vai se tornar um adulto. Ou, como a gente fala aqui, adultecer. Ela começa o processo de adultecer. Ela não é mais uma mãe surtada, mas serena, com serenidade, com vitalidade e assertividade nas colocações. Ela não grita mais com Jesus, ela não xinga Jesus. Ela não é mais agressiva, mas ela sabe responder com assertividade. Ela não cancela Jesus. Alguns conflitos nos levam para a morte. Tem alguns conflitos que acabam com a gente. Mas tem conflitos que nos ajudam a adultecer. Tem conflitos que nos ajudam a sair da nossa comodidade ou da nossa conveniência. Às vezes a gente chora por conveniência. Porque a gente, sei lá, a gente recebe atenção. Não sei, cada um tem o seu motivo. Mas alguns conflitos fazem a gente sair desse buraco e faz a gente adultecer. E mesmo aqueles conflitos que nos levam à morte, através do nosso poder superior, a gente pode ressuscitar. A gente pode ressuscitar. E aqui é um local que a gente pode morrer todos os dias e ressuscitar todos os dias. Eu sou uma pessoa que precisa morrer todos os dias e ressuscitar todos os dias. Ou senão eu me perco na minha caminhada. E às vezes eu me perco. Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha que interessante, Jesus não falou, sua filha está curada. Jesus falou assim,
seja conforme o seu desejo. Olha que interessante. Se perguntasse, mas qual que é o seu desejo? Os números da Mega Sena. Ainda bem que não foi comigo. Mas agora sim, essa mulher recuperada, serena, ela sabe o que ela realmente quer. Você reparou que a gente ora a oração da serenidade todas as quartas? Vocês já repararam isso? Será que Deus tem Alzheimer? Ou ele tem problema de memória? Não. A oração da serenidade, eu entendo que a gente ora todas as quartas por 2 motivos. A primeira, mais importante, para mim, é que eu não esqueça dela e reflita tudo que eu estou falando, tudo que eu estou orando. Vocês já pararam e começaram a analisar cada palavra da oração da serenidade? Então, muitas vezes, quando a gente chega gritando, às vezes a gente também precisa ouvir o que estamos gritando, o que eu estou gritando, para ver o que eu tenho razão e o que não tem razão. E quando eu ouço o outro, às vezes, não é sempre, a partilha do outro é sempre do outro, mas às vezes serve como um espelho, às vezes cai uma ficha na minha cabeça. Quantas vezes a partilha do outro não me fez enxergar como eu realmente sou e não como eu gostaria que eu fosse? E esse é o processo dessa mulher. Ela ouve a Jesus Cristo, porque não só ouve a Jesus Cristo, mas ela se ouve porque ninguém interrompeu ela na fala dela. Então, no grito dela, ela consegue se ouvir também. E algumas coisas ela fala, faz sentido, e outras não. Você já parou para se ouvir? Às vezes somos agressivos com as pessoas. E tem uma cena que eu gosto muito, do cara emocionalmente muito bom ali, né? Do nosso poder superior Jesus Cristo. Uma vez ele estava sendo interrogado, ele falou algumas verdades. Aí o que aconteceu? Ele levou um bofetão. Pá! E ele simplesmente responde assim: por que você está me batendo? Por que você está me batendo? Eu falei alguma mentira? Se eu falei alguma mentira, me fala qual é a mentira que eu falei. Se eu fiz algum mal, fala o mal que eu fiz. Mas se eu não fiz nenhum mal, por que você está me batendo? Você já se fez essa pergunta? Quando alguém agride você e você tem a oportunidade de falar, pode ser seu filho, seu cônjuge, seja qualquer pessoa que está no seu convívio e fala assim: por que você está me batendo? Por que você está me agredindo com essas palavras? Que mal eu te fiz? Se eu fiz algum mal, me fala. O contrário também é verdadeiro, né? Ou não? De repente você chega muito mal-humorado na sua casa e começa a agredir o primeiro que aparece. Coitado do seu petzinho, já leva a bicuda quando você chega em casa. Depois pode ser seu filho, sei lá, qualquer pessoa que aparecer na sua frente. E você começa a agredir. Você já conseguiu, no meio dessa agressão, dessa troca de palavras mais ácidas, você já conseguiu parar e falar assim: por que estou agredindo essa pessoa? Por que estou agredindo o meu filho? Que mal ele me fez? Que mal ela me fez? Por que tanta agressão? São algumas perguntas que essa mulher conseguiu resolver e falar. Fé. É a fé que salva. Por isso que aqui nós temos um poder superior chamado Jesus Cristo. É uma fé, não que as coisas vão dar certo com certeza, mas mesmo nas incertezas nós continuamos tendo essa fé no nosso poder superior. Às vezes esse filho não vai voltar mais para casa, mas essa senhora que eu contei no começo, ela continuou frequentando a comunidade. Continua indo todos os domingos lá. Manteve a fé. Aqueles 2 rapazes, eles estão firme e forte. São pais hoje. Saíram daquela vida e são pais hoje. A gente não sabe como vai ser o futuro. Mas como cantamos no começo,
É uma fé que me traz a esperança. É uma fé que me faz continuar firmes nessa jornada, nessa caminhada. Jesus, um pouco antes de morrer, o que ele fala? Pai, por que me abandonaste? Ele se sentiu totalmente abandonado naquele momento. Assim como essa mãe, talvez, ou assim como você, assim como eu hoje. Ele se sentiu totalmente abandonado, sem ninguém. Não? As pessoas que amavam fugiram, sumiram. Não tinha mais ninguém para chamar. Sabe aquele abismo profundo da solidão? Acho que Jesus estava naquela situação. Mas mesmo assim, por mais que ele sentisse abandonado, ele sabia que o pai dele estava lá de alguma forma. Você não ia chamar por alguém ou clamar por alguém que você sabe que não estaria ali. Mesmo assim, então, Jesus chama: Pai, Deus, por que me abandonaste? Essa é a nossa fé. Essa é a minha fé. Não é? Por isso que a gente ora a oração da serenidade. Não é? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu posso mudar. E a coragem para mudar as coisas que eu posso. Não, desculpa, para aceitar as coisas que não posso mudar. E a coragem para mudar as coisas que eu posso. E a sabedoria para discernir uma da outra. Tem coisas que não vão acontecer do jeito que eu desejo que aconteceria, ou quero que aconteça. Mesmo assim eu vou aceitar, porque sei que o meu poder superior está cuidando de mim. E eu aceito a vontade dele. Amém? Obrigado por me ouvirem.